velado o corpo do homem que morreu atropelado por um policial penal em Contagem. Eu mostrei esse caso aqui no Balanço, mas tem 10 dias, você vai se recordar. O corpo estava, gente, no IML, porque a vítima estava sem documentos. O repórter Gabriel Rodrigues, ao vivo, tem outras informações. Um caso que chamou atenção, né, Gabriel? Porque a pessoa foi atropelada, quem matou fugiu, não prestou socorro e foi para uma festa, né? Boa tarde. Exatamente, Lair. Boa tarde para você mais uma vez e para quem está acompanhando o nosso Balanço Geral Minas. Essa demora entre o dia em que a gente mostrou o acontecido aqui no Balanço Geral, o atropelamento, que inclusive foi registrado por câmeras de monitoramento, e agora o velório se deu justamente pela falta de identificação desse corpo. Eu começo relembrando o caso para quem está chegando agora no Balanço Geral, porque a gente tem imagens do local onde esse acidente aconteceu e do instante em que essa vítima foi atropelada. Depois que ela já está no chão, quem dirigia o carro desce do veículo após estacionar ele um pouco mais para frente, chega a arrastar o corpo do meio da rua para deixar um pouco mais para a lateral, imagino que para não atrapalhar o trânsito, para que ninguém percebesse que tinha um corpo ali no chão, e depois esse homem volta tranquilamente para o interior do veículo e sai de lá dirigindo. Esse carro ele foi encontrado cerca de 1h30 depois, já nessa região onde acontecia a balada, né, na porta desse local onde acontecia uma festa. Então isso aí deixou claro para a polícia que depois do atropelamento, o cabo da Polícia Militar entrou no carro e foi para essa festa, como você bem disse, Lair. A gente está ao vivo aqui agora no cemitério Parque Renascer, que fica no Chácara Boa Vista, em Contagem, onde daqui a pouquinho, por volta das 2h30 da tarde, começa o velório do Ednilson Matias Tavares Chacon da Silva, que tinha 27 anos. O Ednilson, Lair e público do Balanço Geral, para piorar ainda mais essa história, ele tinha acabado de fazer aniversário. Ele completou 27 anos no dia anterior ao que ele foi morto após ser atropelado. Por isso a família está, claro, extremamente abalada. São vários detalhes que vão deixando essa história ainda pior. O caso ter acontecido após o aniversário dele, mas principalmente pela falta de socorro após o atropelamento e também pelo fato do Ednilson estar sozinho quando tudo isso aconteceu. A gente conversou agora há pouco com a Fernanda, que é irmã do Ednilson, e ela contou que a família tinha ido viajar e que por ele morar sozinho, depois que a família voltou de viagem, ainda demorou ali um certo tempo a eles perceberem, a darem falta pelo Ednilson, mas assim que perceberam já começaram a espalhar cartazes aqui por Contagem, na região metropolitana da capital, com a foto do Ednilson e buscando informações sobre o paradeiro dele. Só que algumas pessoas chegaram a relatar que teriam visto o Ednilson andando pelas ruas aqui de Contagem em uma data que é após o atropelamento, ou seja, quem disse que viu se enganou, porque quando a pessoa relatou isso, o Ednilson já estava morto e o corpo já estava no Instituto Médico Legal. E isso acabou dificultando a família a encontrar o corpo do Ednilson, porque quando eles foram, perceberam que estava desaparecido, que eles não estavam achando e foram até o IML, eles deram a data da última vez que ele foi visto. Então o pessoal do Instituto Médico Legal começou a procurar por corpos depois daquela data. Só aí, quando esses cartazes já estavam espalhados por Contagem, que uma pessoa que não conhece a família viu a foto do Ednilson e decidiu chamar a polícia falando, olha, na verdade essa pessoa aí é aquela que morreu, que inclusive estava sendo dada como indigente, não tinham informações sobre quem era aquela pessoa. Tudo isso porque o Ednilson estava sem documento. Então aqui até fica um alerta, né, sobre a importância da gente andar com um documento físico, não só do celular, para se uma eventualidade assim acontecer, essa pessoa ter a identificação de quem é. Aí sim, com essa nova data do atropelamento e também com essa informação vinda de uma pessoa desconhecida, é que a família retornou até o Instituto Médico Legal e conseguiu finalmente localizar e identificar o corpo do Ednilson, que permaneceu durante vários dias no Instituto Médico Legal como indigente, sem tendo nenhuma identificação específica. Agora, depois de tanto tempo, a família finalmente vai conseguir se despedir do Ednilson. O velório está marcado para acontecer aqui no cemitério a partir das 2h30 da tarde e logo na sequência, não vai ser nenhum velório muito grande, afinal essa morte já aconteceu há alguns dias, vai ser só mesmo para eles poderem se despedir e logo em seguida já acontece o sepultamento desse corpo. Agora, falando para vocês em relação ao cabo da Polícia Militar, que é visto nessas imagens aí, ele é o Rafael Rezende de Oliveira e ele tem 33 anos. O Rafael, depois que ele foi localizado pela polícia, ele se negou a fazer o teste do bafômetro, mas a lei brasileira já mudou. E ela diz que quando os policiais percebem
percebem ali naquela pessoa suspeita alguns indícios da embriaguez, ela pode sim ser presa por embriaguez ao volante. São aí aquele andar cambaleante, os olhos vermelhos, o hálito de álcool, né, aquele bafo de álcool mesmo na conversa ali com a pessoa, e tudo isso foi identificado pelos policiais como sendo as características que o Rafael apresentava no momento em que ele foi localizado. A corregedoria da polícia, ela foi chamada e o Rafael acabou preso ali naquele instante em flagrante. Ele teve a prisão convertida em preventiva e a gente já entrou em contato, inclusive, com o setor específico para perguntar se ele permanece preso. A gente imagina que sim, mas ainda não conseguiu efetivamente essa resposta. A família do Ednilson, na verdade, deve chegar aqui no cemitério daqui a pouquinho. Inclusive, a gente vai tentar conversar com eles para saber se eles foram informados dessa parte ou não, mas principalmente para ouvir o relato dessa família e o pedido de justiça que eles têm feito a todo instante pelo fato, pela forma como o Ednilson acabou perdendo a vida. Laí. Gravíssimo, né? Obrigado, Gabriel, pelas informações, porque um cabo da Polícia Militar se envolver num acidente como esse daí, não prestar socorro, arrastar o corpo, como a imagem mostra, depois voltar até o carro, entrar com suspeita de embriaguez, como os próprios policiais constataram, e ir para uma festa? Que isso, gente? Que mundo é esse?